Решением исполкома Уралсовета вы, Николай Александрович, и ваша семья приговорены к смерти и сейчас будете расстреляны. Что? Что вы сказали? Повторите. Господи, прости их, не ведают, что tворят. Em julho de 1991, 9 esqueletos foram exumados de uma cova rasa perto de Ekaterinburg, na Sibéria, perto do local onde o último czar e sua família foram assassinados. A grande questão é, seriam aqueles os ossos dos Romanovs? E se fossem de fato, onde estariam os ossos dos dois mais jovens supostamente mortos juntos com a família? É sobre isso que o livro Os Romanovs, O Fim da Dinastia, do Robert Kim Messing, responde nessa que é a nossa resenha de hoje. Vamos lá? Olá pessoal, já vou avisando aqui que se você está procurando um livro sobre detalhes íntimos da família do último imperador da Rússia, esse não é o livro certo. Ele é muito mais focado no assassinato do que qualquer outra coisa. Eu confesso que de início, este livro ele parece um ensaio. Por quê? Porque o livro ele começa descrevendo cenas de execução e o paradeiro dos corpos da família Romanov. Enfim, vamos começar a resenha para não ficar muito longo. Então, o livro ele já começa descrevendo um sinistro porão onde tudo aconteceu, onde havia traços de sangue nos rodapés, o piso amarelo, rigorosamente lavado e escovado, apresentava então marcas de balas e baionetas. As paredes, o livro descreve que estavam laceradas por buracos de balas, e faltava grande parte do reboco da parede contra a qual a família foi enfileirada e executada. Uma busca imediata pela família não levou a lugar nenhum. Somente 6 meses depois, em janeiro de 1919, teve início uma investigação minuciosa quando o chefe supremo do governo branco da Sibéria confiou a tarefa a um investigador jurídico, um profissional de 36 anos chamado Nicolau Sokolov. É aqui que se concentra. Por quê? Além do dedo e dos ossos calcinados, Sokolov não encontrou corpos nenhum, nem ossos humanos. Então, após interrogar um dos carrascos e inúmeras testemunhas que corroboraram, concluiu então que 11 pessoas haviam sido mortas na casa de Patiev, onde a família passou os últimos momentos. Sokolov então concluiu que em 18 de julho, dia seguinte à execução, um homem chamado Yurovsky tinha destruído os corpos, cortando aí a machadadas, encharcando com gasolina e ácido sulfúrico e queimando até virarem cinzas em uma fogueira perto ali de uma mina. E esses ossos cinzas, tudo isso foi considerado então os restos mortais da família imperial e o local da fogueira seria aí a sua tumba. Então, respeitosamente, Nicolau Sokolov ele guardou numa caixa os resultados físicos de sua investigação, os ossos calcinados, os dedos, enfim, os principais objetos pessoais. E no verão de 1919, quando o Exército Vermelho recuperou a cidade de Ekaterinburg, Sokolov atravessou a Sibéria até o Pacífico, onde ele pegou um barco para a Europa e levou com ele essa caixa com esses restos da família até então que a investigação trouxe, que mais tarde seria aí o objeto de mistério e um ponto de discórdia que o livro traz. Em 1924, quando publicou suas conclusões, os céticos argumentaram que não era possível queimar tão completamente 11 corpos em uma fogueira. No entanto, a história do Sokolov ele se apoiava num fato simples, aparentemente incontestável. Por quê? Porque não havia corpos. Então, durante quase todo o século XX, foi nisso que o mundo acreditou. E desde o começo, o aniquilamento dos Romanovs, a execução e o desaparecimento dos corpos, havia provado por Moscou. Até julho de 1918, as lideranças bolcheviques não sabiam bem o que fazer com a família imperial. Então, já mantendo os prisioneiros nessa cidade de Ekaterinburg, os sovietes do Ural eram veemente a favor da execução. E Leon Trotsky, um grande líder aí, o exacerbado comissário vermelho, queria um julgamento público do ex-czar em Moscou. E queria uma transmissão nacional de rádio, é claro, e quem iria ser o promotor seria o próprio Trotsky. Lenin, claro, pragmático, ele preferiu manter a família como peões no jogo, onde ele sustentava aí com a Alemanha. Em julho, pessoal, em Moscou, 2 membros do Partido Socialista Revolucionário se opuseram apaixonadamente à assinatura do Tratado Brest-Litovsk, que é a assinatura da pacificação, do fim da Primeira Guerra Mundial.
E Lenin e seus homens temiam que as tropas da Alemanha invadissem a capital. Em meio a essa confusão, a ideia de um julgamento espetacular de Nicolau e de convencê-lo a assinar um tratado usando sua família com um poder de barganha parecia já não ter mais sentido, irrelevante. Então, os próprios Romanovs já pareciam meio que supérfluos, quase que um estorvo para os bolcheviques. Em 20 de julho, apareceram jornais em Moscou e em São Petersburgo anunciando ex-czar fuzilado em Ekaterinburg, morte de Nicolau Romanov. Então, essa notícia, né, a notícia de que Nicolau estava morto, executado por decisão de um soviético da província, e que sua família ainda estava viva, se espalhou rapidamente pelo mundo. O governo soviético lançou aí a mentira de que continuou a sustentar aí por muitos estrangeiros durante 8 anos seguintes, de que ele foi assassinado e a família estava ainda viva. E em 1924, o mistério parecia ter sido resolvido quando Nicolau Sokolov, aquele investigador branco, então morando em Paris naquela época, publicou seus achados e conclusões num livro ditado primeiro em francês, depois em russo. O livro Inquérito Judicial, sobre o assassinato da família imperial, trouxe luz uma descrição digna de um testemunho ocular de 11 corpos caídos em pouco de sangue no porão da casa de Patiev. Então, Sokolov, o que ele fez? Ele adicionou fotos dos ossos de um dedo cortado, joias, corpetes, detalhado ali, aparentemente plausível, de destruição dos corpos por ácido e fogo. E dizia no livro ali, do inquérito dele, que os corpos foram picados em pedaços com instrumentos cortantes, destruídos aí com ácido sulfúrico, queimados em fogueira, com reforço de gasolina, e a matéria gordurosa dos corpos acabou derretendo e se espalhou pelo chão, onde aí se misturou com a terra. Pareciam evidências esmagadoras de que, de fato, a família tinha morrido. Meses após a publicação, ele acaba aqui morrendo de um ataque cardíaco com 42 anos. Depois, Sokolov acabou tendo uma recompensa póstuma. Então, durante 6 décadas e meia, até 1989, seu livro foi a explicação histórica de como a família imperial russa havia morrido e o que tinha acontecido com os seus corpos. A publicação e aceitação mundial do livro de Sokolov obrigaram o governo soviético a mudar aquela história sobre o destino da imperatriz e seus filhos. Não sei se vocês lembram, mas um jornal dizia que Nicolau II havia morrido, mas a família estava viva ainda. Então, em 1926, após 8 anos negando ter qualquer conhecimento do paradeiro da família imperial, o crédito de Moscou aí sobre o assunto foi desfeito pelas fotos e detalhes do livro de Sokolov. Além disso, os tempos haviam mudado. Já não existia o interesse dos alemães pela princesa alemã, Lenin tinha morrido, e Stalin, o seu sucessor, demonstrava aí um apreço cada vez maior pela natureza revigorante da crueldade. O domínio bolchevique na Rússia se intensificou e a revolução parecia ser permanente. Cidades famosas foram renomeando aí em homenagem a seus heróis nesse clima do comunismo. Então, São Petersburgo virou Leningrado, Tsarsk virou Stalingrado e Ekaterinburg virou Sverdlovsk. Os não famosos aí foram buscando seu reconhecimento do seu heroísmo revolucionário, relatando a sua participação no massacre do Porão. Mas, em 1976, 2 jornalistas da BBC levantaram questões sobre o desaparecimento dos Romanovs. Em um livro em que eles publicaram, eles refutavam a conclusão de Sokolov, alegando que em 2 dias, mesmo com um grande suprimento de gasolina e ácido sulfúrico, os assassinos não seriam capazes de destruir somando tudo aqui, mais de 1 tonelada de carnes e ossos. Então, com 30 anos de experiência, um professor da patologia, Florência, do interior inglês, ele acabou explicando aos autores a dificuldade de queimar um cadáver humano, e espalhou pelo mundo essa ideia. Ele dizia que o fogo ele acaba carbonizando o corpo, e a carbonização impede que o resto do corpo seja destruído. A cremação que nós conhecemos hoje, a profissional, ela é realizada num forno fechado, temperaturas de até 2000 graus. E isso pode reduzir um corpo sim a cinzas, mas essa técnica, esses doutores acabaram dizendo que essa técnica não existia na floresta siberiana naquele dia. Então, especialistas tanto do Ministério do Interior quanto de West Point concordaram que havia uma discrepância forense muito gigantesca nos achados de Sokolov. E o que mais evidenciava isso é porque Sokolov não encontrou dentes humanos. Segundo os especialistas, dentes
Os dentes humanos são os únicos componentes do corpo humano praticamente indestrutíveis. No outono de 1989, havia já a desintegração física do Império Soviético e em 9 de novembro o Muro de Berlim acabou caindo. Semanas depois a Polônia já tinha um novo presidente. Em 2 anos os governos todos comunistas já tinham caído ou sido derrubados em toda a Europa Ocidental. Em 12 de junho de 91 aconteceu a primeira eleição de um líder político em nível nacional em 1000 anos de história da Rússia. O Boris Yeltsin foi eleito presidente e em meio a toda essa mudança veio várias solicitações para ele para exumar os ossos dos Romanovs para debater com a BBC. Então o livro traz aí que ocorreu uma feroz competição entre cientistas tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia para estudar os ossos e também estudar alguns corpos que faltavam. Então a ideia era pegar o Sokolov, pegar as outras teorias e estudar. Foi até realizada uma conferência em Ekaterimburgo sobre isso. Não ficaria aqui relatando muito essa parte, mas sabe que o livro ele carrega em muitas páginas essa batalha científica entre os doutores e suas equipes, o Dr. Maples e o Dr. Gill, para identificar a veracidade ali daqueles ossos. Mas enfim, enquanto os cientistas eles vão estudando e autenticando os ossos, surge uma outra disputa. O governo russo teria que decidir agora quanto ao lugar para enterrar esses ossos, se eles forem supostamente do czar. Ekaterimburgo é a cidade onde a família toda foi assassinada e os ossos foram encontrados, ou São Petersburgo, a cidade onde por mais de 300 anos os czares e imperatrizes Romanovs foram enterrados. Resumindo, pessoal, o livro ele traz que enquanto os cientistas discutiam sobre os ossos, a comissão ponderava, os líderes da igreja exigiam mais provas, os imigrados disparavam acusações e os restos terrestres do último imperador russo, sua família, 3 de suas filhas e 4 fiéis servidores, acabavam que nesse tempo todo ficando numa mesa de metal, uma salinha no 2º andar do necrotério de Ekaterimburgo. O livro ele traz um relato de um dos envolvidos, é um trecho que resume bem este clima da época. Eu vou ler esse trechinho para vocês. Essa família foi injuriada enquanto viva, depois horrivelmente assassinada. Por muitos anos ficaram num poço com carros passando por cima, agora foram tirados de lá. A descoberta tem um tremendo significado histórico. Esses restos mortais deveriam ser uma fonte de unificação do nosso povo, que foi dividido pela Revolução, mas ainda promovem divisão. Esses restos deveriam unir nossa igreja e a igreja no exterior, mas não unem. Poderiam unir os cientistas, mas não adianta. As pessoas no exterior não acreditam. Não deveria ser assim. Então, aqui é o clima dessa questão da investigação dos ossos. Pessoal, eu não sei se eu comentei lá no início, mas ele vem carregado de imagens, de fotografias da família. Então, vale a pena. É um livro que tem aí bastante fonte visual, fonte histórica bacana de ser investigado e estudado. Pessoal, o livro do meio em diante ele acabou que ficando um pouquinho chato para mim por causa dos impostores, ficou um pouquinho maçante, fugiu um pouquinho das investigações, da questão forense. Mas o fato é que o mistério, né, do desaparecimento da família imperial de julho de 1918 acabou criando aí um solo fértil que terminou em febre, delírios e mentiras e um romantismo sobre a família Romanov. Então, desde então, longas filas, frequentemente patéticas, de reivindicadores e impostores acabaram aqui desfilando e tropeçando no decorrer do século XX. Suas histórias têm um começo em comum. Elas acreditavam que entre os carrascos de Ekaterimburgo supostamente havia alguns homens com compaixão que teriam ajudado secretamente os Romanovs, 1 ou 2 Romanov, ou talvez até mesmo a família toda a escapar. Um motivo recorrente em muitas dessas imposturas era a crença de que o Nicolau II tinha deixado uma fortuna num barco estrangeiro. O livro ele traz muitos relatos, ele traz aqui um caso muito curioso, que por muitos anos um cidadão do Arizona, um cidadão carismático, acabou que convencendo a sociedade de que o nome dele era Alexei Nikolaevich Romanov, o caçula. Mas a gente tem que entender que, como não foi encontrado o corpo deles, essas ideias vão surgir, né?
o fato de não ter encontrado o corpo na investigação, as teorias vão surgir, né? Alguns aceitaram se questionar a crença de que 11 pessoas tinham sido de fato mortas e destruídas, né? Outras aceitaram seus achados com algumas dúvidas, mas outros rejeitaram a ideia de Sokolov completamente. Então, russos brancos emigrados e jornais ocidentais acabaram espalhando por toda parte boatos de que o assassinato tinha sido, de fato, uma farsa. Em 1920, dizia-se que o czar tinha sido visto nas ruas de Londres, com cabelo totalmente branco. Outras histórias o punham aí em Roma, escondido pelo próprio Papa no Vaticano. Diziam até que toda a família imperial ficava a bordo aí de um navio cruzando o mar, sem nunca tocar em terra. O livro traz bastante ideias, muitas e muitas teorias de pessoas aí. Ao longo dos anos, dezenas de pessoas se apresentaram com esse ou aquele membro da família imperial. Entre eles, tem um capítulo inteiro de uma mulher, a mais famosa de todas as histórias, uma tal de Anna Anderson, uma mulher com o nome de Franziska, que por mais de 60 anos acabou alegando ser a Grã-Duquesa Anastácio. E é quase certo que ela não tenha começado como impostora. Franziska, de fato, ela tinha uma semelhança muito forte com uma das filhas do czar, e as pessoas aí em sua volta queriam acreditar a questão da febre, do romantismo. Depois ela acabou indo viver entre os imigrados, era uma nova vida muito interessante, as pessoas prestavam atenção a ela, algumas até chamavam de Sua Alteza Imperial, e no correr aí do tempo, sua mente acabou que absorvendo essa identidade alternativa, e ela se fez acreditar e se transformou. Mas com o tempo, no finalzinho aqui dos capítulos mostra, o mistério da sua identidade acabou sendo solucionado. Ela era uma impostora com semelhanças físicas extraordinárias com a jovem que morreu no porão em Caterimburgo, em 1918. O livro também traz a questão dos familiares Romanovs que sobreviveram, ou seja, o massacre dos Romanovs não começou nem acabou com a família do czar naquele 1918. Além do czar Nicolau II e da imperatriz Alexandra, os bolcheviques massacraram mais de 17 Romanovs. Inclusive, 8 dos 16 granduques vivos por ocasião da Revolução, 5 dos 17 das granduquesas e 4 príncipes de sangue. Depois dessa carnificina, restaram a imperatriz viúva, 8 granduques e 12 granduquesas. Conta toda a história desses sobreviventes. Em 1919, a maior concentração dos Romanovs sobreviventes estava na Crimeia, onde o aglomerado de palácios de verão da família Romanov proporcionava aí um local de refúgio para eles. No decorrer aí dos 18 meses, enquanto os conflitos da Guerra Civil ora se aproximavam, ora se distanciavam, os refugiados aí imperiais acabaram se abrigando nesse ambiente confortável, mas ao mesmo tempo inseguro. O suspense acabou em abril de 1919, quando o navio de guerra inglês chegou aí com a oferta de levar a imperatriz viúva. Maria, claro, se recusou, a não ser que todos fossem juntos com ela. Então, todos os Romanovs e seus criados foram e embarcaram neste navio. Tem aqui um capítulo sobre esses sobreviventes. Depois que eles subiram nesse navio, nunca mais voltaram para a Rússia, tá, pessoal? A não ser como turistas. E o livro traz que, em 1995, os símbolos dos czares começaram a reaparecer na Rússia. E a gente pode ver aqui que houve uma discussão sobre a Rússia e a sua visão não somente em relação ao assassinato da família Romanov, mas se existe ou não um apreço por uma volta da monarquia na Rússia. E o próprio livro responde que o povo russo dos anos 90, para eles, a ideia czarista não existe. As pessoas nem lembram mais da figura do czar, né? 3 gerações ou 4 gerações cresceram sem essa imagem. Então, a ideia do czar só permanece realmente em contos de fadas, em memória histórica, em livros. Ou seja, falando em termos práticos, a restauração da monarquia russa nos anos 90 exigiria aí que a presidência e o parlamento se unissem numa delicada operação de enxertar uma terceira instituição, a monarquia, e no alto de uma estrutura governamental bem frágil nos anos 90, realmente a questão política está bem frágil na Rússia. O livro termina com detalhes íntimos dos 78 dias da família assassinada na casa de Patiev. Tem relatos do diário deles, é bem impactante. Eu termino o livro aqui, pessoal. Como eu disse no início,
Quem espera um livro com detalhes do último imperador e o seu governo, a questão da família, eu lamento, mas esse não é o livro certo. Este é um livro que se concentra mais no assassinato, no mistério, nas investigações, dos impostores e na questão de como a Rússia enxerga o que aconteceu com os Romanovs. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa essa correria, mas é o tempo. E até nossa próxima resenha.